Então, pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Como vão? Então, nós vamos fazer nossa reunião com os coordenadores pedagógicos, né? Nós começamos agora. Eu gostaria até de pedir desculpa a vocês por não fazer essa reunião presencial, né? Eu ainda estou em momento aí de recuperação, então eu não consigo fazer várias reuniões ao mesmo tempo. Então, creio que essa gravação ela vai ser muito útil para vocês, né? E assim que vocês tiverem alguma dúvida, os tutores pedagógicos então estarão disponíveis, né, para retirá-las e assim como eu. Após esse período, né, no fechamento, nós vamos então proporcionar um momento onde a gente vai trocar ideias, fazer uma roda de conversa entre os coordenadores pedagógicos. Dia 22, né, então, nós tivemos o Dia do Coordenador Pedagógico. Né? Então, desde já, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês, que, assim, sem vocês na escola, né, o trabalho pedagógico, ele não acontece. Então eu deixo a seguinte mensagem para vocês. Uma amiga do professor, abraço acolhedor para o aluno, elo entre todos, possibilitando um maior conhecimento entre os participantes desta grande aventura, que é a formação de pessoas para a sociedade. Viva o coordenador pedagógico e suas múltiplas funções, né? Vocês desenvolvem várias funções na escola, né? É uma peça fundamental. Eu desejo sucesso sempre para cada uma de vocês. E aí na nossa pauta, então, nós vamos falar um pouco sobre o acompanhamento do REAMP, a questão da avaliação e o portfólio, certo? Então essa vai ser a nossa pauta que nós vamos estar discutindo. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o acompanhamento no REAMP, né, nesse período. Então, nós tivemos aí dois momentos, né? Nós tivemos o momento das aulas presenciais. Esse momento das aulas presenciais, vocês já encerraram o processo, já tiveram reunião, creio eu, fecharam notas e estão fazendo reunião com pais, né? Nesse momento é muito importante fazer reunião com pais, mostrar a situação do estudante, né? E resgatar esses estudantes que não retornaram ainda. Começamos o período REAMP, onde iniciou-se, né, todo esse processo das aulas não presenciais, listas de exercícios, enfim. Nós estamos então dando continuidade, finalização a esse processo e depois nós passamos então, né, para um novo processo. E aí, né, durante esse período, algumas ações da SEDUC foram realizadas, né, no intuito de contribuir com o processo, né, fazendo com que ele flua da melhor maneira possível. Então a secretaria não podia ficar alheia, né, à situação. E aí, o que tem acontecido é o seguinte: muita gente acaba vendo aquelas orientações dadas pela secretaria, sugestões de materiais, como uma obrigatoriedade de trabalhar. E na verdade não é isso. Ali são sugestões para que você possa melhorar o seu trabalho, direcionar o trabalho. Eu recebi reclamações de gestores falando que é uma sobrecarga de atividades, é muita coisa que a SEDUC está mandando e que eles não estão conseguindo. E, na verdade, são sugestões. Então, nós sabemos que, em primeiro lugar, nós trabalhamos numa rede. Eu tenho, por exemplo, escolas que não têm professores de um componente curricular. Então, se eu não tenho esse professor e eu preciso avaliar o aluno, então eu tenho material para isso. Eu tenho professores que têm dificuldade em elaborar material. Se ele tem dificuldade, então ele pode utilizar o material da Secretaria da Educação para melhoria da sua aula. Eu tenho professores que querem, né, dar o melhor cada vez mais para o estudante. Ele usa então esse material como material complementar, né?
Então é a questão de casar com a realidade. Qual é a sua realidade? A sua realidade, esse material está sendo muito útil? Os professores estão usando? Vocês estão gostando do material? Bacana. Olha, minha escola, ela já desenvolve 1000 materiais, já tem 1000 coisas e está funcionando super bem. Eu não preciso utilizar necessariamente esse material da secretaria, né? O que a gente precisa garantir nesse momento é a aprendizagem do estudante. Então, eu preciso, né, com que esse estudante participe do processo, esteja frequente nesse processo, desenvolva as atividades e aprenda. Tá? Então as coisas não são engessadas, tanto é que quando eu envio para vocês as sugestões, envio listas, enfim, eu coloco, olha, as listas estão aqui como sugestão para intensificar o trabalho. E nesse momento elas são importantíssimas. Por quê? Porque é a partir dessa lista que o professor vai saber quais são as habilidades, quais são os objetivos de conhecimento que ele precisa reforçar nesse período. Então ele pode utilizar isso como direcionador do seu trabalho, né? Então aqui eu elenco algumas ações da secretaria, né? A primeira coisa, né, a partir então do documento curricular do Estado de Goiás para o ensino fundamental, que aí é importante, né, que até mesmo lá no CIAP, quando os professores utilizam o DCGO, já está lá cadastrado, né, então ele não é uma opção. Então, eu não quero trabalhar DCGO, eu quero continuar trabalhando currículo referência. O DCGO, o documento curricular para o estado de Goiás, ele já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, então ele é o documento oficial válido. No caso do ensino médio, como nós estamos em processo de construção desse documento, né, que vai vigorar no ano que vem, aí sim a gente trabalha com currículo referência, certo? Então, só esclarecendo essa dúvida, que eu já ouvi aí casos de escolas, professores que estão trabalhando currículo referência no ensino fundamental. Então, não está certo, tá? É o DCGO. A partir desse documento curricular, desse currículo referência, então, são feitas, né, realizadas aquelas listas de atividades semanais, que nós mandamos por e-mail para vocês, lá no site, lá na plataforma da Seduc. Elas são postadas lá, inclusive aquela plataforma é para consulta de vocês, né? É para que vocês consultem material. Então, às vezes, a lista que eu envio para vocês, ela já foi postada antes lá. Tá? A ideia é a seguinte, é que essas listas elas cheguem antes a vocês, para que vocês possam enviar aos professores e eles terem um direcionador das suas aulas, certo? Eu não sei se vocês folhearam a lista, enfim, claro que todo mundo fez isso, né? Essa lista, lá na primeira orientação semanal, foi colocado que eu tenho uma grade de horários diários. Então, foi determinada uma grade de horários, como sugestão da SEDUC. E essa lista semanal, ela segue essa grade de horários. Então, ali nós temos atividades para cada dia para o estudante fazer, né? Então, aquele bloquinho de atividades, ele equivale às atividades da semana, né? E além disso, nós temos as atividades impressas, que aí eu reforço aqui a questão, né, de você estar dialogando com seu tutor pedagógico e passando essas informações de forma fidedigna. Por quê? Porque a partir dessas informações passadas por vocês, que eu coleto todas as informações, envio para a equipe responsável pela produção de material e essa equipe então vai fazer a reprografia desse material. Então ela é com base nos dados que vocês informaram. Então se eu informei que eu só tenho 5 estudantes precisando da atividade, eu vou receber 5 estudantes. Nós tivemos problema lá no início que a quantidade de atividades não correspondia ao que a escola queria. Por que acontecia isso, Luiz Carlos? Porque a escola informava uma quantidade errada, qualquer dado.
E aí, qualquer dado, a gente vai trabalhar em cima deles. E aí, a quantidade de material, quando chegava, o pessoal queria alterar e não tinha como, né? Então, foi difícil, assim, no primeiro momento. A primeira lista eu só consegui atender, por exemplo, região noroeste, e depois nós fomos fazendo esses ajustes, de forma que agora as escolas recebem direitinho o quantitativo que ela indicou, tá? E uma das coisas que eu peço aqui para vocês é o seguinte, é que vocês possam passar essas informações para os tutores em tempo hábil. Por quê? Porque eles precisam alimentar uma plataforma com todos esses dados dos estudantes de frequência. Né? Isso é importante? É muito importante. Por quê? Porque a partir desses dados fornecidos por vocês, né, que é sistematizado todo o estado de Goiás, e assim a professora Fátima tem essas informações porque ela precisa prestar contas com o governador, né? E ela precisa também traçar com sua equipe um plano de ação. Porque se eu tenho a baixa adesão, frequência de estudantes, então a gente tem que pensar como a gente vai fazer isso. Se a adesão está boa, então significa que as ações que as escolas estão desenvolvendo, em conjunto com sugestões e ações da secretaria, está funcionando. Tá? Daí a gente precisa mais que nunca, nesse momento, estar com esses dados em dia, né? E ter um trabalho, continuar realizando um trabalho sério, né? Porque afinal de contas, né? Se a gente for avaliar, nós somos um dos estados que, graças a Deus, e vai continuar assim, nós estamos recebendo todo mundo em dia, todo mundo direitinho. Vocês sabem que, por exemplo, na rede municipal, tem contratos que ficaram meses sem receber ou estão recebendo uma parte do pagamento, e nós estamos recebendo de forma integral. Né? Então, exige da gente também o retorno disso. E o retorno é o trabalho que a gente realiza. Né? Aí tem professores que, nossa, o trabalho está dobrado, está difícil, mas é uma questão de adequação. A partir do momento que a gente se adequa a essa realidade, né, a coisa flui rápido. É igual, por exemplo, gravação de aula. Se eu pegar e gravar, sento um pouquinho, gravo algumas aulas, eu já tenho uma sequência de aulas ali para trabalhar com os meninos. Depois o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar as listas, eu vou trabalhar o plantão de dúvidas, né? Então é uma questão de organizar o meu tempo, né? E aí, nessas atividades, né, semanais, nós temos também as aulas na TBC, né, e aulas gravadas e enviadas. Então, eu tenho dois processos. Eu tenho aquelas aulas que os tutores enviam para vocês, tem aquelas pílulas, né, que são aquelas pequenas aulas lá que são enviadas de dicas, e as aulas na TBC. Ah, tem professores que reclamam, mas qual é a sequência de aula da TBC? Qual é o conteúdo da aula de TBC? O conteúdo da aula da TBC é o conteúdo das listas, né? Então, as listas são associadas à TBC. Então, se eu tenho a lista nessa semana que está dizendo lá que segunda-feira de manhã eu vou ter aula de matemática, e essa aula de matemática eu vou estudar relações trigonométricas, então quando o menino for lá na TBC, ele vai ter a aula de relações trigonométricas. E isso é importante, né, reforçar e passar para os estudantes que estão pegando essas atividades impressas na escola. Ele precisa saber disso. Estou pegando as atividades impressas, então pegar por pegar não adianta nada, concordam? Ele precisa ter uma aula, ele não consegue acessar a aula online, então ele vai acessar a TBC. E aqui, graças a Deus, em Goiânia, a gente não tem problema de transmissão, como no interior, que a TBC não funciona. Aqui não. Aqui, em qualquer lugar, funciona a TBC. Então é bem tranquilo, né? A questão dos horários, né? 10 horas da manhã, transmissão da aula, tem a aula à tarde, de manhã ensino médio, à tarde fundamental. Os tutores passaram para vocês esse cronograma, eu passei para que eles pudessem passar para vocês, então é estar antenado. Peguei uma aula, o tutor me passou uma aula gravada, não é a aula da TBC, tá? Isso é outra aula, então nós temos dois movimentos. Nós temos aulas gravadas e as aulas da TBC. E essas aulas gravadas, elas são seguidas de algumas atividades também,
né? E elas são voltadas, por exemplo, muitas para o ensino médio. E lá no ensino médio a gente tem todo um aporte, né? E sobretudo na terceira série, para que esse estudante se prepare para o Enem. Então, quando a gente pensa em preparo para o Enem, então assim, estou sobrecarregado, mas vem cá, você tem que estar mesmo. Você está preparando para o Enem, você vai fazer uma avaliação depois que, né, vai direcionar os seus próximos passos. Né? Então a gente não pode descansar. Não é porque eu estou em casa que eu vou fazer qualquer coisa, né? E vou ficar sem estudar, não. Aí a gente tem que intensificar, né, a aprendizagem. Tá? Então, por isso que às vezes nós temos lá um conjunto grande de coisas. É para fazer com que esse menino estude. Se a gente conseguir fazer o máximo, né, de procedimentos, atividades, né, que ele consiga realizar, ele depois vai agradecer por isso. E aí, no oitavo e nonos anos, especificamente, né, vocês receberam lá no início a escola para atualizar os dados dos e-mails dos alunos. Por quê? Porque foi lançado e teve uma web, né, sobre isso, a Sala do Saber, que é uma plataforma onde são trabalhadas atividades de matemática e língua portuguesa, né? Então lá tem atividades, tem aula, é registrado frequência lá do estudante, atividades avaliativas. Então, é uma ferramenta que vai ajudar o trabalho do professor. Né? Então, tem professores lá que têm dificuldade em aulas, alguma coisa, utiliza a sala do saber. E aí, os acessos dos estudantes, a participação dos estudantes, eu posso utilizar isso como parte da minha avaliação. Né? E especificamente no nono ano, nós temos lá o projeto do Instituto BEI, né, que é Aprendendo a Lidar com o Dinheiro. Inclusive, nós passamos, né, nós tivemos vários webinários, webconferências, onde tanto o professor quanto o coordenador, né, do ensino fundamental puderam participar, e essas atividades continuam. E em Goiânia nós temos um grupo de escolas, né? Essas escolas já sabem quais são elas, né? Que receberam material. Então recebeu o livro Aprendendo a Lidar com Dinheiro. E outras escolas que já estavam no projeto têm esse livro. A ideia é o quê? Que o professor participou do curso. Então, ele não vai simplesmente participar, o coordenador, e pronto, acabou. Eu vou colocar em prática isso que foi aprendido. E para isso, né, o livro, ele é um suporte, né? Então, a forma com que a escola vai entregar esse livro, escalonada, né? Como é só nono ano, organiza grupos de estudantes para que esses grupos de estudantes vão até a escola e peguem esse livro, né? Porque ele vai precisar para desenvolver as atividades propostas ali. Lembrando que o projeto, né, para quem participou e sabe, está continuando no projeto, nós desenvolvemos um conjunto de aulas e ali nós vamos desenvolvendo um conjunto de ações, reflexões com os estudantes, de modo que ao final eu tenho um produto a ser oferecido, certo? E aí tem várias escolas com, vou fazer coleta de agasalhos para entregar numa instituição. Nós vamos fazer coleta de alimentos, vamos entregar em algum lugar. Então são propostas, né, que nesse momento a gente tem que pensar em coisas exequíveis, né, e que gere tranquilidade e que vá funcionar. Tá? Então a gente, né, as escolas já podem ir pensando que projetinho final, né, vai concluir. Na terceira série do ensino médio, então, temos também as pílulas do conhecimento, né? Que são aquelas aulas rapidinhas, inclusive aquilo serve até como sugestão para o professor, né? Como eu vou falar mais na frente, não precisa, quando eu falo lá em aula diária, gravar uma aula ou utilizar lá o Teams e ficar lá 50 minutos falando para o menino, porque o menino não vai ficar parado 50 minutos, e principalmente se aquilo não for interessante, ele vai começar a ver e vai sair fora. E fora que sabemos que a realidade dos estudantes eu tenho pacote limitado de dados, eu uso o celular do meu pai, então eu tenho que pensar em coisas eficazes, em coisas rápidas, que transmite a mensagem e o menino consiga entender. Né? E os desafios weekend.
Então, esses desafios weekend é para fortalecer a aprendizagem do menino da terceira série, direcioná-los, né? Então, a ideia é direcionar os estudos desses meninos, mostrar para eles que eles precisam de algo mais, né? Então, eles não podem ficar somente nas aulas ministradas pelos professores, eles podem buscar mais. Inclusive, tem estudantes, né, que entram no YouTube, acessa aulas, assiste, mas outros não, né? Então, são sugestões para reforçar a aprendizagem. Então, essas pílulas, como elas são curtas, o estudante consegue baixar no celular e assistir. É bem tranquilo. E é esse o intuito. Uma outra coisa que é feito, né, desenvolvido pela Secretaria da Educação, é a questão da formação para professores. Então, o tempo todo a Secretaria também está preocupada com isso, né? Então, nós tivemos webinários do Instituto Unibanco, por exemplo, tem o VVC, né? Nós temos aí Lei da Maria da Penha e vários cursos que são ofertados aos professores. É importante fazer? Porque eu, quanto professor, eu sou um estudante eterno. Então, o tempo todo a gente aprende. Então, só na minha função, por exemplo, tem dia aí, tem meses que eu tenho um monte de formação. Então, todas essas formações que vocês fazem, eu acompanho também, e mais as formações que eu tenho. Para quê? Para que eu possa desenvolver melhor a minha função. Né? Então, não existe professor que não seja pesquisador e professor que não estude. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender. E nós sentimos um pouco isso agora, né? Quando a gente falava da questão da utilização de recursos tecnológicos, que a gente não via como isso poderia acontecer, porque tínhamos professores que mal ligavam o computador. E hoje em dia esse professor está precisando, né, lidar com essa situação. Né? E futuramente a gente não vai se livrar disso tranquilamente. Eu vejo um futuro onde a gente vai ter um ensino híbrido. Vocês já pensaram? Eu estar na minha casa, dia de sábado, ter trabalho coletivo e eu poder participar do trabalho coletivo na minha casa e organizar? Olha só que beleza! Tem um dia que a gente precisa fazer uma reunião geral na escola. E aí eu posso deixar aulas e atividades gravadas na plataforma para o estudante. E aí eu posso fazer essas reuniões, eu posso fazer esses momentos de formação com os professores. Então a gente só tem a ganhar com esse processo. Né? No caso do CEPIS, eu tenho lá o pós-médio. A gente pode pensar, por exemplo, no pós-médio, onde as escolas transmitam ali para os estudantes e eu tenha professores de várias unidades participando. E aí eu consigo integrar escolas. Né? Eu posso pensar numa aula bacana lá de eletiva, acontecendo em várias escolas, e eu tenho um especialista ali, e o menino consegue acessar esse material desse especialista, né? Isso no integral, nas escolas parciais, né? Então é muito bacana essa coisa da tecnologia. E aí nós temos os cursos ofertados pela CEPFOR, né, Escola de Formação. Então sempre tem cursos ali. Eu me lembro que um dos cursos foi um de OBS, né? Esse vídeo, por exemplo, eu estou fazendo em OBS, né? E aí tem professores que não sabem, por exemplo, que ele pode pegar o PowerPoint e organizar uma aula, prepara uma aula no PowerPoint, grava sua fala de fundo, né? Então eu fico com os slides narrativos ali. Eu faço passo a passo, né? Como resolver, por exemplo, um problema de química, um problema de matemática, e o aluno vai acompanhando. E a partir dali ele pode realizar uma atividade, né? E depois o professor dá um feedback e é isso. Os tutoriais contidos na página da Seduc, né? Então, às vezes, eu perdi um curso lá. Geralmente, esses cursos são gravados, tá? Então, se eu entrar na plataforma do Unibanco, se eu entrar lá no BBC, se eu entrar lá na escola de formação, eu consigo acessar essas aulas. É claro que tem alguns cursos que têm certificação. E aí eu preciso, né, participar naquele momento. Mas esses cursos, eles ficam gravados e eu tenho acesso, tá? Então, eu não sei usar o Teams, eu não sei utilizar o OBS, eu não sei utilizar o PowerPoint para gravar a aula. Então, tem vários tutoriais dentro da página da Seduc. Uma das coisas que a gente precisa fazer é o seguinte, é motivar nossos professores a entrar lá na página.
né? Então tem professor que quase nem entra ali. E lá tem muita informação e muita coisa que pode auxiliar o seu trabalho, né? É igual a plataforma criada de apoio ao professor. Todas as aulas que são gravadas, elas ficam postadas lá, as listas de exercícios, os materiais. Então o professor pode entrar lá na plataforma e ter acesso a esse material, né? Acesso para quê? Ou para, né, usar como complementação da sua aula, ou para inspirar na elaboração da sua aula, ou utilizar isso como a sua aula, né, complementando com lista, com material, ou seja, é algo para, né, potencializar o meu processo. E eu vejo assim que tudo que vem para a gente potencializar é bem-vindo, né? E aí, eu tive nessa semana formação, toda semana, só para vocês terem ideia, eu tenho formação com tutores. Nós temos dois momentos. Nós temos um momento onde a gente discute as ações que nós vamos executar, e um segundo momento onde a gente faz formação, a gente estuda. Então, para o tutor chegar lá na escola, é realizado um estudo, a gente estuda a pauta, estuda tudo direitinho, né? Para que ele possa, com segurança, passar a informação para vocês e com propriedade, né, embasado, né, em materiais. E a gente falou um pouco sobre diálogo reflexivo. Então, eu vou compartilhar umas coisas aqui que eu acho interessante. Por quê? Porque quando você estabelece uma relação com o outro, e nesse caso, né, você com o professor, você é o tutor dele, né? O coordenador é o tutor do professor, ele que vai direcionar o trabalho do professor. E uma das coisas que a gente precisa dominar e fazer, né, é a questão do diálogo. E é um diálogo que não pode ser de qualquer jeito, ele tem que ser reflexivo. Ou seja, eu tenho que incitar, né, é, questionamentos, eu tenho que incitar a reflexão desse professor, de forma que eu possa contribuir para que ele possa melhorar na sua praxe, né? E aí, quando a gente pensa em diálogo reflexivo, a gente tem que pensar que cada um tem que ter um tempo de fala, não é só eu falando, a pessoa escutando, né? Eu falo, ele fala, né? Assim funciona um diálogo, só que partindo de reflexão, né? E coisas, né? Eu tenho que lembrar que ele é impessoal, né? Então, quando eu estabeleço esse diálogo, é um diálogo profissional, né? Então, eu não vou entrar em questões pessoais. Eu vou mostrar para ele que eu, na minha função de coordenador pedagógico, eu preciso orientá-lo em relação ao seu trabalho e que esse trabalho ele precisa, né, algumas vezes ser melhorado. Eu preciso, né, também valorizar o trabalho daquelas pessoas, né, que estão realizando bem. Então, se eu estou realizando bem, eu vou exaltar o trabalho. Mesmo aqueles que estão a caminho disso, né, eu começo valorizando o que ele tem de bom e a partir daí a gente começa a refletir sobre sua prática. Então, eu tenho tempo de fala, tempo de escuta. Eu tenho que escutar também o outro. A partir dessa escuta, eu vou anotando alguns elementos que é importante e nesses elementos, aí sim, eu vou fazendo, né, aqueles questionamentos propositivos, questionamentos de forma que a pessoa reflita sobre o que ela está fazendo, né? E nesse diálogo reflexivo, então, nós temos alguns elementos ali. A questão da opinião, né? É importante ouvir a opinião do outro, da mesma forma que o professor, né, é importante que ele ouça a informação a opinião do estudante, porque essas opiniões são importantes. Se minha aula está tendo baixa adesão, o que está provocando isso? Então, nada melhor que o estudante para falar. Professor, olha, é uma sobrecarga de atividade. Professor, essa sua aula está muito longa e a gente não consegue acessar até o fim. Professor, olha, está faltando isso, olha, que tal fazer isso? Então, sempre a opinião é importante, né? Ouvir a opinião do professor, né? E você também dá algumas opiniões embasadas para ele.
O esclarecimento, né, no processo eu acho que é importantíssimo. Não tem como a pessoa conduzir um trabalho sem saber para onde vai. Ela precisa saber onde ela está, o que se espera dela, né, e como nós vamos caminhar juntos nesse processo. Então, o esclarecimento é essencial, né? A questão de receio, tem professores que têm receio lá em falar, né? Então a gente tem que estabelecer um laço de confiança de modo que ele possa se abrir, né? Porque é nessa abertura que eu vou, né, então, coletar informações do que está funcionando, do que não está funcionando, no sentido de usar essa informação não para denegrir o outro, e sim como elemento para melhoria do meu trabalho e ajudar o outro a melhorar. Né? Então, se ele tem dificuldades em alguma coisa, olha, eu não queria falar, mas eu tenho dificuldade em elaborar atividade, eu não sei utilizar isso, então eu vou buscar ajudá-lo. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Vou buscar ajuda ao tutor, né, educacional, o tutor que acompanha em sua escola. Ah, o tutor também precisa lá de um suporte. Eu estou ali, eu tenho uma assessora de gestão pedagógica para me auxiliar, tenho uma gerência de tutoria, tem as superintendências ali, tá? Então o que não falta é uma rede. A gente tem que pensar que nós somos uma rede colaborativa. Um ajuda o outro. Todo mundo cresce, todo mundo ganha. Porque o ganho nosso é o quê? É a aprendizagem do estudante no final do processo. Senão a gente está perdendo tempo com tudo isso, né? Sugestões são importantes, né? Coletar essas sugestões quando a gente faz, por exemplo, momentos de roda de conversa com professores, né? Ali a gente coleta sugestões. Roda de conversa com estudantes, a gente coleta sugestões deles, né? A questão da crítica, quando a gente critica um trabalho, a gente tem que ter, né, um certo cuidado com isso. A crítica tem que ser profissional e fundamentada. Então, se o professor fez um plano de estudos e esse plano de estudo não está bacana, então tem que fazer uma crítica no sentido de que a crítica é ao trabalho que ele está realizando e não a ele, né? E para que isso ocorra, a gente tem que pensar na questão de confiança, né? Estabelecimento de confiança entre ambas as partes, feedback. Não adianta nada eu dar uma orientação e esquecer, pronto, acabou. É a questão de acompanhamento, né? Então, a função, uma das funções nossas é o quê? Acompanhar o outro. Só que para acompanhar, eu conversei, eu estabeleci um diálogo reflexivo. Nesse diálogo reflexivo, então, nós fizemos alguns combinados. Depois eu preciso retomar para saber como está indo. E aí, aquele caminho que a gente discutiu, está funcionando mesmo? O que que você tem dificuldade ainda? Não, tá bacana, tá correndo muito bem. Quais são as evidências disso, né? Então sempre ter esse retorno, né? E a pessoa, o professor pensar que ele não está sozinho nesse processo. É o mesmo que os tutores fazem com vocês, né? Eles dão feedback ao trabalho de vocês, esse suporte, para quê? Em primeiro lugar, saber se está funcionando todos esses processos, né? Ser um parceiro de vocês nesse processo de construção e poder, então, a partir dessa escuta, né, desse feedback, buscar alternativas para te ajudar, né? E a empatia. Não tem como, né, a gente lidar com outro. Eu não gosto da pessoa, eu não gosto do fulano. Se eu não gosto, aí eu já crio um preconceito, eu já crio uma barreira. Eu tenho que colocar em mente o seguinte: se eu não gosto da pessoa, se eu não vou com a cara dela ou algo assim, é lá fora. Aqui é profissional. Aqui é profissional, então eu tenho que tratar bem todos que estão ali, né? E aí a gente então caminha para novos rumos acordados. E uma coisa que tem que deixar claro, tá, pessoal? Vocês fizeram um plano de ação no início do ano para a escola. Esse plano de ação, ele sofreu alterações, vocês fizeram. Vocês, então, traçaram um norte de como a escola vai caminhar. Então, eu não posso me perder nisso, tá? Sempre tem foco o plano de ação que eu, né, tracei lá no início do ano. Né, e fazer essas reflexões do que está funcionando, do que não está funcionando e como eu posso melhorar esse processo, ok?
E aí, pensando lá na nossa realidade, né? Quais são os procedimentos, Luiz Carlos, que você orienta, que são importantes, então, para que eu desenvolva bem esse trabalho? Então, olha só, primeira coisa, eu preciso pensar na frequência diária desses estudantes. Não tem como eu pegar, né, maquiar processo, ou enfim, estar lançando mão de elementos que não estão funcionando. E aí, quando eu penso na frequência diária, eu tenho a coleta de dados, coletei os dados daquele dia. E é importante eu ter esses dados de todos os professores, porque eu vou saber, por exemplo, no mesmo dia, se eu tenho estudantes que estão assistindo a aula de matemática e não estão assistindo a aula de arte. Por que que isso está acontecendo? Ou não está assistindo aula nenhuma, né? Então, não é só coletar os dados e passar para o tutor, é utilizar esses dados, né? Então, comparação desses dados. Será que tem dias da semana que esse acompanhamento é menor? Que aulas são ministradas? Qual a dinâmica dessas aulas? Atende a maioria? Né? Então, essas perguntas, né, elas têm que estar presentes em nós, que elas vão direcionar, ajudar a direcionar a minha reflexão e saber que rumo eu vou tomar. Então, não é só coletar os dados, é pegar, sentar e analisar esses dados, porque às vezes tem um determinado componente curricular que a aula é muito ruim. E daí o que acontece? O estudante não frequenta aquele dia da semana, porque sabe que não vai ajudar em nada. Não entra lá no WhatsApp nesse dia, porque sabe que não vai ajudar em nada, né? Então a gente precisa estar atento a esses elementos. Ou às vezes no seu horário, eu não tenho professor de matemática e português, aí eu vou lá e coloco no horário janelas. Se eu coloco janela nesse horário que eu não tenho determinado professor, determinado componente curricular, o que vai acontecer? O aluno começa a assistir a aula, depois ele sai, não volta mais. Ou sabe, eu não tenho todas as aulas, nem vou entrar hoje. Aí eles começam a escolher o que ele quer entrar ou não. Né? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado. Não tem aula daquele professor naquele dia, desculpa, não tem o professor, então essas aulas eu tenho que jogar ou lá para o início ou lá para o final da manhã. De modo que não vá comprometer as aulas dos demais professores que estão ali disponíveis e já fizeram suas gravações, vão transmitir suas lives, enfim, né? Plano de estudos. Então, eu tenho a frequência diária, coletei esses dados, coletei essas informações, comparei os dados, vi que um dado dia as aulas não estão tendo uma boa frequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir, então, né, para saber como está sendo a estrutura dessa aula. Então, como eu sei a estrutura dessa aula? A partir do plano de estudos que é fornecido para o estudante. E esse plano de estudos é do estudante. Isso significa que quando o professor escreve esse plano de estudo, ele tem que se colocar no outro. Eu sempre penso nisso. Eu vou dar orientação para o meu tutor, eu me coloco no lugar do tutor. E eu estou falando com vocês quanto coordenador, eu me coloco no lugar de vocês quanto coordenador. Então eu não vou pedir coisas aqui que vocês não consigam fazer, né? Porque eu sei das diversas realidades, né, que vocês vivem, e eu já fui também coordenador pedagógico, né? Eu sei aí dos entraves, eu sei dos desafios que nós temos. Mas se eu tenho lá um plano de estudos e é para o estudante, isso tem que estar claro para o estudante. A linguagem tem que estar clara, ele precisa entender o que se espera dele, porque isso ajuda no processo. E outra, né? Se eu tenho uma aula que está ruim, vou lá no plano de estudo e vejo se casa essa realidade. Porque às vezes no plano de estudo está uma coisa e lá na prática é outra totalmente diferente. E isso vai afetar na frequência diária, sim. Né? Então, no plano de estudos, há clareza nesses planos de modo que o estudante entenda o que é pedido e o que é construído? No caso dos professores que estão com dificuldade, é realizado um acompanhamento e dado suporte? Então, se eu tenho um professor que está tendo dificuldade em plano de estudo, então eu preciso sentar com esse professor, né? E conversar com ele. Sentar, que eu digo assim, você na sua casa, ele na dele, tá? É, e orientar, e dar suporte, mostrar as diversas possibilidades que ele tem.
né? Então ele precisa sentir acolhido nesse processo, né? Ele precisa sentir que ele não está sozinho e abandonado. Ah, mas eu tenho dificuldade em dar esse suporte. Combina com seu tutor pedagógico, conversa com ele antes, de forma, tire todas as dúvidas, de forma que você possa dar esse retorno ao professor. Lembrando que nós temos uma cadeia colaborativa. Em alguns momentos, os tutores estão lá para ajudar vocês, está fortificando, né, a fala de vocês nas reuniões, participando de webs, só que o tutor ele não pode assumir o seu papel. A ideia é o tutor te dá suporte, a partir daí o tutor acompanha o que você está fazendo. Se ele detectou alguma dificuldade, ele vai te ajudar. Ele não vai fazer por você, ele vai fazer com você. Ele não vai fazer com você tudo. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em você as suas dificuldades, de modo que você tenha segurança em trabalhar com seus professores. Em algum momento eu preciso da intervenção do tutor ali para resolver alguma coisa, bacana, ele vai dar suporte, vai. Só que tem que ficar claro que você esgotou tudo aquilo que você podia fazer. Depois de esgotar, aí eu passo para uma instância superior que é o tutor. A gente tentou articular tudo, né? E na verdade articular com o gestor, né? Eu acho que antes do tutor é o gestor ficar sabendo, porque quando a gente fala em escola, eu tenho uma dupla pedagógica. Eu tenho o coordenador pedagógico e o gestor, que ele tem que ter essa visão do que está acontecendo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Não resolveu? Chama o tutor. Aí o tutor vai lá e, juntamente com a dupla gestora, pensa em ações. Não deu certo, o tutor vem até mim e aí a gente vai e conversa, né? Isso tudo sendo documentado, registrado. Então eu vejo o caso assim, eu não gosto do professor, ele não tem perfil, vamos devolver. Não é assim que funciona, gente. A gente precisa trabalhar a pessoa. Depois que eu desenvolvi um trabalho todo, seguir uma cadeia, aí sim a gente vai pensar em devolver um professor. E para devolver, aí a gente precisa ter instrumentos, precisa ter elementos, precisa ter registros. Aí sim a gente passa lá para o departamento jurídico, que vai dar esse suporte. Tá? Então eu tenho uma cadeia de coisas, eu não posso pular etapas. O professor é seu tutorando, o tutor é seu tutor. O tutor, como o nome diz, é seu tutor. Né? Então você é tutor do professor, o tutor pedagógico é seu tutor. Eu, de certa forma, sou tutor, né? Do tutor pedagógico, a minha GP é minha tutora, o gerente de tutoria é tutor dela, certo? E aí nós estamos todos interligados numa rede, certo? Lá, né, nesse caso, lá na Superintendência de Orientações Educacionais, que está ligada às outras superintendências. Então, a gente precisa entender bem esse fluxo. E depois nós temos as aulas e atividades, né? Então, o coordenador assiste às aulas dadas, é importante, né? A gente observar a baixa frequência e tal, sempre, né, tem um tempinho de entrar nessas aulas, participar dessas aulas, né? Participar não no sentido de você lá entrar e ministrar a aula, não. É saber como está funcionando, fazer essas anotações para a partir daí você poder casar frequência, plano de estudo e o que na prática está acontecendo, né? Essas atividades que os professores estão passando são coerentes? Então, eu já vi casos, por exemplo, de professores que estão passando textos enormes pelo WhatsApp e o menino vai lá e copia o texto. Isso é aula. Isso não é aula de jeito nenhum. Porque se for para ter aula desse jeito, o menino pode pegar o livro dele em casa e fazer cópia. Isso é cópia. É igual no período presencial. Eu sempre critiquei isso. O professor pega e coloca o menino para ficar copiando coisa o tempo todo. Aí fica 50 minutos copiando coisa no quadro, bate sinal, o professor vai embora, não explica o que foi falado, não há discussão, não há uma
interação professor-aluno, então não há processo avaliativo algum. E aí o aluno vai desinteressar, ele não vai ter motivação para isso, né? Aí tem professor que passa 20 atividades, outro passa 20, outro passa 20. Eu tenho que pensar que no dia eu tenho um conjunto de aulas e esses estudantes estão tendo aula o tempo todo, todos os dias. Então ele precisa cumprir com essas atividades. Então tem estudantes que se tem sobrecarga de atividade, ele vai dar prioridade para aquela disciplina, para aquele componente curricular que ele está mal. Opa, matemática aqui para mim, olha, está mal, eu não vou deixar de fazer matemática. Ah, mas geografia depois eu recupero. Eles começam a escolher atividades, porque é muito grande. Se vocês pegarem o material da SEDUC, vocês vão ver que é um material enxuto ali, nós temos 4 questões só, né? Então a média é isso, é 4 questõezinhas. Porque se a gente conseguir fazer com que esse estudante, né, faça as 4 questões, eu já estou ganhando e muito com isso, né, com esse processo. Então, pensar na quantidade de atividades, tem que pensar assim, gente. E aí, como sugestão que eu tinha dado lá em webs passadas, pegar, por exemplo, e trabalhar por áreas de conhecimento. Porque aí, o que acontece? Se eu trabalho por áreas de conhecimento, eu posso fazer com que eu tenha atividades integradas, eu vá de acordo, né, com o documento curricular, com a BNCC, com todas as orientações atuais, né, de integração do conhecimento do estudante, e eu diminuo também a quantidade de atividades e potencializo. Então, lá dentro do meu horário, por exemplo, eu posso colocar aula de História e Geografia e juntar os dois professores para ministrar uma aula, e a partir daí eu tenho uma atividade integrada entre os dois, né? E principalmente nesse período agora de portfólio, né? Ah, eu tenho um portfólio, então eu penso em atividades integradoras, porque eu diminuo a quantidade de instrumentos e aí fica fácil depois para eu aferir, né? Lembrando que quantidade não é qualidade, né? Saber utilizar o recurso da melhor maneira é muito importante também. Não é só utilizar. Então, não é simplesmente postar uma atividade no WhatsApp sem orientação. Isso não é bem uma aula, né? Postei lá, pronto, acabou. Aí tem professor, eu estou online aqui esperando o aluno. Mas ele nem tem interação nenhuma, não adianta de nada. O menino fica caladinho lá na dele, ele fica caladinho, termina o horário, pronto, acabou. Né? Não é por aí, é interagir, né? É pegar pequenos vídeos, pequenos áudios e bom dia, tal, e falar com o estudante, dialogar. E aí, pessoal, estão conseguindo fazer essas atividades, né? Como tá? Quais são as dificuldades? É a questão lá do meu plantão de dúvida, eu preciso interagir. Eu não vou ficar parado lá esperando o menino perguntar, não. Eu chegar e questionar. A questão número 1 foi tranquila para vocês, né? A questão número 2, está tranquila? Tem alguma dúvida? Alguém, olha, eu não consegui resolver tal coisa. Aí o professor pode pegar, por exemplo, sei lá, eu sou um professor de química e estou ministrando a aula lá de lei de Hess. Então eu resolvo o problema ali de lei de Hess, tiro uma foto e mando lá passo a passo. E o menino vê o passo a passo e compara com o que ele está fazendo ali. Isso é tranquilo de ser feito, né? É necessário ter objetivo a ser alcançado, de maneira que possa ser realizada uma síntese ao final do processo. Então, olha só, eu preciso deixar claro o que eu quero com essa aula. A partir daí, né, eu vou desenvolvendo a minha aula e ao final eu faço aquela retomada final. Então, nessa aula de hoje, né, conseguimos então aprender o que é lei de Hess, ver as regras e a partir daí calcular o ΔH de uma reação, né, como uma maneira, uma outra maneira de se fazer isso. Então eu já tenho a síntese. Opa, então a minha aula, o objetivo foi o quê? Saber calcular a lei de Hess, aprender como fazer isso, né? Então, se eu conseguir fazer isso, então eu consegui atingir o objetivo da aula, né? Então, ter clareza no processo, né? E ter uma síntese depois, uma retomada depois do que foi falado, e não simplesmente passando, passando e pronto, acabou, né?
Aqui, olha só, eu penso que vários professores, né, utilizam aí grande parte o WhatsApp. Então, no WhatsApp, só reforçando, eu gravo um áudio breve saudando os estudantes, né? Bom dia, pessoal, tenha uma excelente semana, enfim, né? Boa tarde, tudo bem? Vamos então a mais uma aula. Explicitando o objetivo da aula, né? Então, o objetivo dessa aula é estudarmos a lei de Hess. Para estudar a lei de Hess, então, eu estou indicando esse vídeo para vocês assistirem. Ou para estudar a lei de Hess, eu vou postar aqui um material passo a passo de como fazer isso, né? O que é a lei de Hess, e aí eu estruturo. Então, dou orientação e esclarecimento. A partir desse vídeo, a partir desse material, a partir desse estudo, então, você tem uma atividade proposta. Então, olha só, vejam atentamente, né? Sigam os passos e utilizem. Qualquer coisa, eu estou aqui para tirar dúvidas. E à medida que os meninos forem fazendo, então você vai tirando as dúvidas, né? Então, se for uma aula explicativa, devo pensar na melhor maneira de atingir o estudante. É um passo a passo? Se é matemática, eu consigo fazer isso explicando, às vezes eu pego, por exemplo, de forma de estudo dirigido, e ali tem o passo a passo, o menino vai lendo e vai respondendo, vai lendo e vai respondendo, de forma que ao final ele consegue, né, concatenar o seu raciocínio, né, direcionar o seu raciocínio. Ou às vezes eu posso gravar um áudio, né? E ali no áudio explicando alguma coisa de história, a Revolução Francesa, né? E para isso a gente tem os podcasts, né? Que pode postar, né? Os podcasts, ou no caso lá do WhatsApp, o podcast é direto mesmo, né? Minha gravação explicando alguma coisa, discutindo alguma coisa, né? Às vezes tem um texto lá que eu passei, então eu vou discutir esse texto com o estudante, levantando alguns pontos essenciais, né? Envie a atividade, cuidado com o tamanho, né? Atividade breve, como eu disse para vocês. E depois disso, eu vou gravar um áudio de fechamento e síntese dessa aula, né? E aí, no final, o que que ficou, né? O que que eu pude aprender nesse processo? Ou, é uma resolução depois que eu preciso fazer na aula seguinte. Eu gravo essa resolução. Eu já vi, por exemplo, alguns pequenos vídeos de professor, umas pílulas, onde eles pegam e gravam eles resolvendo o exercício, e daí posta para o menino, né? Uma coisa assim que não seja longa, que o menino consiga baixar e assistir e vai resolver a situação dele, né? E a gente tem que ter cuidado também nesses materiais, nessas listas, com o nível de gradação. Eu não começo fazendo atividade colocando coisas complexas. Então eu tenho que começar com algo simples, algo fácil. Por quê? Porque se eu começo com algo fácil, o menino vai conseguir fazer e aí ele vai se motivar a continuar a atividade. E aí eu vou e coloco uma coisa um pouquinho mais gradativa, um pouquinho mais gradativo, porque aí ele vai sendo desafiado, porque também não vou fazer, né, uma lista onde é tudo fácil, tudo simples, tudo que não vai chegar, sabe, a muita coisa. Então eu sempre vou dosando isso, né? Então eu já sei, por exemplo, 50% da minha lista são questões fáceis, sei lá, são 4 questões, 2 fáceis, uma média, uma mais difícil, pelo menos 2 eu já garanti que todo mundo fez. A terceira, que é um pouco mais desafiante, aí eu já vou ter aí, sei lá, 70% dos estudantes vai fazer. A lista toda, eu vou ter 50, 40% dos estudantes vão fazer. Mas pelo menos eu garanti que todo mundo fez parte da lista, né? Todo mundo participou ali da lista. E aí depois eu vou reforçando aquelas mais difíceis, eu gravo lá, né, um pequeno vídeo mostrando como resolver, né? Então sempre tem que dar feedback, gente. Não existe isso, passar atividade a toque de caixa e lá vão ter. E aí muita gente, e agora esse conjunto de atividade, como eu vou fazer, né, para o estudante? Então tem várias formas de fazer isso. O estudante está pegando lista lá na escola. Eu já vi escola que fixava lista no mural. Então por que eu não pego, por exemplo, e coloco lá as questões comentadas no mural? E aí o menino pega e tem acesso àquilo, ele tira uma foto ou ele confere aquilo que ele está fazendo, né? Então são maneiras que a gente precisa pensar em atingir esse menino e assistir esse estudante, né? Os que estão lá na videoaula, resolve questão com esses meninos, né?
Não é só ir passando questão e pronto para frente. Tanto é que nós estamos nesse período agora fazendo o quê? Retomada, né, de habilidades, competências, objetivos de conhecimentos fundantes, de forma que ele consiga avançar depois. Quando chegar a setembro, aí a gente começa lá com o terceiro bimestre. E aí, em DCGO, nós vamos ter uma adequação a isso, e lá no currículo referência também, tá? Então, foi feito um enxugamento de forma que foram pegados o que é essencial para o menino continuar e casar com o tempo que a gente tem, porque não adianta nada a gente pensar num currículo onde eu vou vencer tudo. Dá para vencer? Dá. Agora o menino aprendeu? Aí já é outra coisa, tá? Então vai ser feita uma adequação de forma até mesmo a gente ter tempo de trabalhar isso direitinho. Porque se no final do processo a gente garantir que aquilo que foi proposto o menino conseguiu construir, já é um avanço muito grande para a gente, né? Na gravação de uma videoaula, vou gravar uma videoaula, então, cuidado com a postura, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com postura, porque às vezes eu estou falando lá na videoaula, eu estou com a cara feia, eu estou irritado, então isso transmite ao estudante. Eu participei de algumas rodas de conversa e vários estudantes falaram que estavam com saudade de vocês, dos coordenadores, dos professores. Então, se eu estou gravando uma videoaula, então é legal, né? A questão da empatia, sabe? A questão de lidar, de estar bem com o outro, mostrar que está bem, né? No sentido motivador, né? E aí a questão de vestimento, né? Então eu não vou gravar uma videoaula, por exemplo, eu vestido de pijama. Por quê? O que que acontece? Essas aulas gravadas, elas estão percorrendo aí o estado todo. Eu já tive relatos de colegas professores que estavam ministrando a aula e tinha um estudante de São Paulo que entrou lá na aula dele e assistiu. Alguém passou o link e a pessoa entrou. Então, ou entrou porque alguém falou que a aula era bacana, né? Ou entrou para ver mesmo como está sendo essa aula aqui no estado de Goiás. Então, uma das coisas que acontece nesse momento nós estamos muito visíveis. Aquela coisa de o professor tinha receio de ver sua aula, ele não queria que o coordenador assistisse. Isso caiu por terra. Agora, pai, todo mundo assiste sua aula. Quando eu posto um áudio, quando eu posto uma orientação ali no WhatsApp, todo mundo tem acesso. Eu posso pegar essa mensagem e compartilhar com quem eu quiser. Então, daí a gente precisa ter cuidado com a postura, com a fala, com a vestimenta, com o gestual, né? Porque tudo isso é publicitado, né? Então, às vezes, eu estou ministrando a aula e, de repente, eu sou professor de língua portuguesa. Aí, lá nos meus slides, está cheio de erros de português. Aí, de repente, eu começo a falar errado. Eu estou ministrando a aula de inglês, aí eu falo tudo errado lá, né? E aí, como fica essa situação, né? Fica feio, né? Para o professor. Então, a gente tem que alertá-los, né? A esse cuidado que tem que ter. Agora, cuidado não significa que eu vou ter medo de ministrar minhas aulas e não vou fazer. Não, é dar toques, né? De forma que a gente possa melhorar. Então, a gente precisa sempre caminhar nessa perspectiva. É igual, por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, muitos de vocês, ou a maioria, ou todos, depois vão pegar e vai disponibilizar para os professores também. Vai falar, olha, professor, aqui as orientações, olha, tem um vídeo gravado, isso vai, né? E para mim é muito tranquilo isso, eu não tenho problema quanto a isso, né? Então um monte de gente vai ter acesso a essas orientações que estão aqui. Então eu já tenho consciência disso, que vai acontecer, né? Vídeos breves, gente. As aulas da TBC, elas têm duração de 15 minutos, então eu não posso fazer um vídeo lá eterno. Faça um vídeo eterno, o menino não vai assistir. É igual esse meu vídeo aqui, né? Eu estou demorando um pouco porque são orientações que eu preciso dar para vocês e precisa estar bem clara. Mas se não fosse de interesse total de vocês, vocês iam passar aqui direto e nem iam assistir, né? Direito isso. Então a gente só vê mesmo, para, né, para ver os processos, as coisas, quando aquilo é
fundamental para a gente. A gente tem que pensar também que lá na sala de aula, o estudante não fica 50 minutos lá te escutando não, e falando não. A gente sempre tem estratégias, né? Eu começo com a aula, vou dar bom dia, vou organizar a turma, faço a chamada, né? Falo dos objetivos da aula, e aí a partir daí eu preparo a turma. Aí quando eu vou ministrar a aula e explicar, é uns 15, 20 minutos, não vai mais que isso não. Aí depois eu passo uma atividade para o estudante, então eu tenho que pensar nesse sentido. A minha gravação ela tem que ser breve, mesmo porque o menino, né, que é a questão lá dos recursos. Agora, se eu gravei 15 minutos de aula, não significa que, 15 minutos, pronto, acabou, tchau, vou embora. Não, aí o professor fica cumprindo o horário em plantão de dúvida, né? Aí eu posso ganhar, né, com esse tempo, por exemplo, preparando atividade, né? Observando aquelas atividades que os meninos estão fazendo, às vezes eu peço o menino para tirar uma foto e me mandar, então nesse tempo eu vou olhar. Então é a questão de customização do tempo. Quando a gente consegue customizar o tempo, a gente consegue atingir os objetivos dos quais a gente se propõe sem, né, sobrecarregar o trabalho. Então, por exemplo, eu fico trabalhando o tempo todo. Esse trabalho em casa, às vezes, por exemplo, como a maioria de vocês, eu tenho que fazer almoço, porque eu preciso comer. E aí eu caso o tempo de forma que eu consigo fazer almoço, consigo fazer minha refeição e cumprir com minhas obrigações, né? A gente traça uma agenda. E olha que minha agenda, ela não é fácil, porque toda hora surge uma demanda, toda hora surge uma coisa nova para eu resolver. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, meu WhatsApp está pipocando ali, né? Mas aí a gente precisa colocar prioridades, né, e organizar. Porque uma das coisas também que tem que ficar clara, meu trabalho tem que ficar bem feito? Tem. Mas eu também preciso pensar na minha qualidade de vida. Eu preciso pensar que eu tenho uma vida pessoal. Muitos de vocês têm filhos e esses filhos precisam de suporte de vocês, precisam de apoio de vocês. Muitos de vocês lá têm marido, têm esposa que precisa da atenção de vocês. Vocês precisam respirar, vocês precisam, enfim, viver, né? Não é ficar fechado ao trabalho, né? E só ficar bitolado aqui não, né? Por isso que quando eu reforço para vocês, olha, tentem pegar essas informações lá do sistema e passar logo para o tutor, né? Conversa com o tutor. Se você se organizar direitinho, você não precisa ficar 8 horas da noite, 9 horas da noite passando dados, porque aí o que acontece? Você está trabalhando fora do seu trabalho, você está fazendo com que o tutor também trabalhe, porque ele também tem um horário de trabalho, né? Nosso horário é de 8 da manhã às 18 horas. É esse horário. Aí quando a gente tem o noturno, né, nesse caso, a gente aguarda os dados do noturno depois, né? Mas isso é caso de noturno, né? Que a gente tem ainda um pedacinho lá início da manhã para lançar esses dados. Fora isso, se eu sou de escola integral, gente, escola integral, o nome já diz, não é integral? Então, já pela manhã, você já tem essa frequência, já pode passar para o tutor, né? E você já pode monitorar o tempo que você tem para monitorar e para analisar esses dados. Então eu tenho que fazer isso dentro do meu tempo. Se eu conseguir me organizar dentro do meu tempo, aí eu não preciso usar tempo extra e viver aqui, de repente ter reclamação da família que você nem dá mais atenção e fica no processo. É tudo uma questão de organizar minha agenda, né? Dinamicidade e recurso que é mais tranquilo para o professor. Então, eu não posso obrigar alguém a você vai gravar uma videoaula, pronto, acabou. Se ele não tem perfil, se ele não tem interação nenhuma, não vai funcionar. Vai ser frustrante para ele e para você. Se lá o WhatsApp está funcionando com ele, os alunos estão acessando, está tudo muito bem, beleza, fica lá, né? Eu quero fazer uma videoaula, mas eu não quero aparecer meu rosto. Se eu não quero aparecer meu rosto, eu posso fazer uma gravação no PowerPoint com áudio. É possível? É possível. Só aparece o fundo com a fala dele e ele faz essa videoaula tranquilo, né? É bem simples de fazer isso. Utilizar o Meet, né? Então eu posso usar o Meet, gravar uma aula, né? A gente tem vários recursos aí, né? O Teams, eu posso pegar o Teams e gravar, fazer uma gravação, marco a reunião e gravo, né? Só que nessa reunião eu não convido ninguém,
né? Eu gravo ela e depois essa gravação, né, é a minha videoaula. Eu tenho o Zoom também, né, até 40 minutos, como minha aula vai ser até uns 15 minutos, eu posso usar o Zoom para fazer essa gravação de aula. Inclusive, vários colegas, quando postam aqueles vídeos que você recebe por semana, eles usam o Zoom, né, o OBS, que é o que eu estou usando, dentre outros recursos. Então, procure um recurso que seja mais tranquilo para o seu professor. E é importante, em alguns momentos, vocês discutirem nessas rodas de conversa e trocar ideia. Sempre tem um professor que domina muito a tecnologia. E esse professor, por exemplo, pode dar uma oficina, né, proporcionar uma oficina aos demais, de modo a auxiliá-los. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Pelo andar da carruagem, nesse ano, a gente não vai ter mais aulas presenciais. Então, a gente precisa garantir com que esse aluno vá até o final do ano, assistindo e participando dessas aulas. E para isso, eu preciso, então, né, repensar na minha ação, pensar, repensar, propor novas alternativas, e esses momentos de estudo são fundamentais, né, para a gente analisar juntos esses dados e, a partir daí, buscar ações conjuntas, envolvendo professores, envolvendo toda a comunidade. Numa live, né? Vou fazer uma live lá no YouTube, vou fazer uma live lá no Instagram, vou fazer uma live lá no Facebook. Então eu preciso organizar o tempo, né? Para não ficar uma coisa eterna, então eu tenho que ter objetivo com isso. Então eu sempre penso, vou elaborar uma aula, vou elaborar qualquer coisa, eu preciso de um roteiro, né? Eu faço um roteiro disso e testo para ver o tempo que eu vou gastar, né? Porque ficar o tempo todo também, chega uma hora que fica chato demais, aí o pessoal sai. Interação com o público, né? Ter essa empatia, ter interação com o público, de forma que o público consiga ficar lá. Eu já participei, por exemplo, de live, onde começou com 100 pessoas, daqui a pouco tinha 10. Porque aquilo estava tão chato, sabe? Que as pessoas não aguentaram ficar lá e saíram. Ler as perguntas e dar respostas, né? Então, fiz lá uma live, aí tem perguntinhas, o pessoal está postando. Então, sempre dá esse retorno, interagir com o público, né? Das respostas, das orientações. Cuidado com o uso da linguagem, né? Como eu já disse anteriormente, das normas da língua portuguesa, né? Isso é muito importante, porque ali tem acesso de muita gente, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa língua. Passo então para o segundo ponto, que é a avaliação, né? Então, o que acontece? Nós avaliamos lá o primeiro bimestre. Vocês avaliaram com os estudantes, com os instrumentos que vocês tinham lançado em mão. Fechou todo mundo, estão fazendo reuniões, né, com os pais, com o estudante da evolutiva. E nesse período agora, Luiz Carlos, como fica, né? E aí, quando a gente pensa em avaliação, né, um dos conceitos eu tirei lá da revista Nova Escola, tá? Que é o seguinte: avaliar é um processo, né? Então não é uma coisa finalizadora, né? Então a gente sempre tem que pensar isso, é um processo. E como processo, e quando a gente trabalha anualmente, então o tempo todo nós estamos avaliando. Eu me avalio, eu avalio o trabalho do outro, e assim vai, né? É um processo que revela como e o que o aluno aprendeu, né? Então, daí, eu tenho que pensar na minha avaliação no sentido amplo, não no sentido de responder uma questõezinha e pronto, acabou. Eu preciso pensar, em primeiro lugar, o que eu propus a ensinar, o que eu propus a mediar para que esse aluno, então, aprendesse, certo? Como se deu essa aprendizagem e se isso funcionou, né? Então, como ele mudou o seu jeito de pensar, alcançando as expectativas previamente traçadas, né? Então, a avaliação é um processo muito complexo, né? É muito difícil avaliar, né? Nós estamos caminhando por processos, tanto é que a avaliação ela já teve vários sentidos, né? A gente já teve várias formas de avaliar. Ah, é por testes classificatórios. Não, a gente precisa avaliar agora de uma forma subjetiva. Não, a gente precisa levar em conta os aspectos socioemocionais do estudante. E assim a gente vai crescendo nesse processo, né? Hoje em dia a gente já vê que é importante, por exemplo, ter a participação do estudante nesse processo no sentido de ele falar, de ele se autoavaliar,
que a autoavaliação ela faz parte do processo, que eu preciso saber, então, como está se dando isso. Então, não é simplesmente o menino pegar e responder questões e te entregar. Né? Daí, se eu paro e penso, é só responder questões e me entregar, de acordo com minha perspectiva, estou avaliando de certa forma, estou, mas eu estou levando em consideração somente meu ponto de vista. Né? Por isso que nesse período a gente precisa abrir a mente para possibilidades. Né? Então eu tenho que pensar em, poxa, o menino pegou, sentou, fez a atividade direitinho, está me entregando, isso tem um valor ali, né, agregado. Se ele acertou ou errou, vai ser a devolutiva que eu vou dar para esse aluno. Vai ser, né, a forma com que eu faço isso. Gravei uma web, conversei com eles, e a partir daí, né, meu plantão de dúvidas é isso que vai abalizar. Eu não posso ter aquela mente fechada de, o menino fez tudo errado, como eu vou ficar sabendo se ele fez certo ou errado? É a partir do estabelecimento da relação que você tem com seu estudante. É a questão de empatia, né? A partir dali, você consegue saber se o aluno está aprendendo, se não. Então, se o aluno diz que ele não conseguiu aprender as relações trigonométricas, você vai passar uma lista disso, você sabe que tem grande possibilidade de ele não responder ou responder de qualquer jeito. Então, você já tem esse elemento. Né? Você já sabe, até de certa forma, mais ou menos, qual vai ser o resultado. A partir do meu diálogo, eu tenho como estudante, saber se ele está fazendo ou não, discutir com ele, né, as questões. Então, tem várias formas de avaliar. Né? Então, a entrega de lista de exercício é uma das maneiras que eu faço isso. E aí, quando a gente fala em tipo de avaliação, então aí, olha só, eu tenho objetivos ali. E aí? Né? Meu objetivo é por propósito, tem um propósito essa avaliação? Se ela tem um propósito, ela pode ser somativa ou ela pode ser formativa. É pelo momento de aplicação, né? Ela foi aplicada no início do ano, então ela tem um caráter diagnóstico. Ela está sendo aplicada durante o processo, então ela é processual. Eu estou ali mensurando, né, se o aluno está acompanhando ou não o processo. Se ela é aplicada ao final do processo, então ela é uma avaliação final, é avaliação acumulativa. Né? Aquele simulado que a gente faz no final do semestre, né, do bimestre com o estudante, é aquela prova lá final, enfim, né? Ela é acumulativa. Lembrando que a soma da produção dos estudantes também, né, nesse processual, juntando com a diagnóstica, ela também pode ser acumulativa, né? Eu acumulei, no final eu tenho um extrato disso. E pode ser por referencial de análise, né? E aí, qual é o referencial que eu vou usar? É normativo? Eu vou estabelecer um conjunto de normas ali para serem seguidas? Ela é criteriada? Eu tenho um conjunto de critérios para que ela seja construída? E aí, quando eu penso na avaliação por propósito, né, que é muito descrita por Scriven, nós temos o caráter somativo e formativo. E nesse momento a gente está lançando mão, né? A gente vê a importância do caráter formativo, porque você está todos os dias, né, passando atividades, enfim, interagindo com o estudante. Então, eu estou avaliando ele durante o processo, né? E aí, formativa no sentido de formar conhecimento ao aluno, não é simplesmente somar um resultado final. É a gente caminhar no sentido que esse estudante vá se apropriando de habilidades, né, cada vez mais complexas, né, e conseguindo fazer esse processo. E quando eu penso em avaliação formativa, então, ela é uma avaliação autêntica, ela é contextualizada, né? Então eu tenho que pensar no contexto. Então não adianta nada eu pegar uma avaliação que não tem nada a ver com a realidade do menino. Ou ainda, se eu não tenho a contextualização, ele não entende o porquê que ele está aprendendo e porquê que ele está respondendo aquilo, né? Avaliação formadora, né? Então tem avaliações que quando o estudante faz, né, ele consegue aprender pelo fato de estar fazendo a avaliação, né?
Então ele aprende vários aspectos, a questão da concentração, a questão de administração do tempo que ele está utilizando, é a questão de organização do pensamento dele, porque quando eu faço uma avaliação, eu organizo o meu pensamento, então eu tenho que pensar nessas coisas, nesses elementos, né? Ela é formadora. Então não é simplesmente aferir, né, e perguntar 1 mais 1, 2, sabe? Coisas do tipo, né? Então ela tem que formar. Ele tem que sentir que no final ele cresceu com esse processo. Ela tem uma ação educativa, né? Ela é emancipadora. E aí, quando a gente pensa em emancipar, e aí significa eu dar abertura para, né, ouvir o outro, saber como é o outro, né? A partir daí, saber como está a construção desse conhecimento, né? Regulação controladora dos processos de aprendizagem, né? De certa forma, ali na avaliação, né, eu tenho como, por exemplo, a maioria dos estudantes errou a questão número 1. A questão número 1 era sobre relevo. Então, significa que eles não aprenderam relevo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, retomar, né, essa habilidade que eu estava trabalhando, né, e reforçá-la, de modo que ele consiga aprender. Ah, Então, quando a gente pensa nesses processos aqui, eu não sei se vocês estão lembrados, lá no início do ano a gente tinha a AFA, né? Que era uma avaliação formativa da aprendizagem. Né? Então, era esse o objetivo. Então, era pensado nisso, em todos esses processos aqui, que eram construídas aquelas avaliações. E elas eram interessantes por quê? Porque você tinha avaliação, né, vinda lá da secretaria, que tinha todo o conjunto de habilidades e competências que constava lá no fundamental, nos cortes temporais, no caso do ensino médio, né, na bimestralização, e a partir daí, então, a gente sabia como estava o caminho do estudante. Que para a escola, como tinha também seus instrumentos avaliativos, servia de comparação, né, desses instrumentos. E a partir dessa comparação, então, eu observo o que está funcionando e o que não está funcionando, né? E aí, quando eu penso numa avaliação autêntica, né, então eu tenho que pensar em tarefas contextualizadas, problemas complexos, né, é a questão do nível, né, da gradação desses processos, desenvolvimento de competências no máximo possível, utilização funcional de conhecimentos dos conteúdos disciplinares. A tarefa e suas exigências são conhecidas antes da situação da avaliação, então é importante que o menino saiba o que ele vai ser avaliado. E aí o que ele vai ser avaliado não é aquela coisa assim, olha, eu vou passar uma lista de 10 questões, eu vou tirar 5 aqui para a prova. Não é isso. É ele saber, por exemplo, que lá na avaliação dele vai ser exigido que ele saiba estabelecer relações do triângulo retângulo. É que ele saiba calcular, realizar um cálculo estequiométrico. É ele saber como ele pode, enfim, fazer uma inferência em um texto. É ele saber discutir sobre uma questão histórica. Né? Então, isso ele precisa estar claro. Olha, é essa habilidade que vai ser cobrada na avaliação. E o ideal era que nas avaliações, nas questões, né, a gente tivesse a habilidade lá. Ó, a questão 1 está avaliando isso aqui de você, o objetivo é esse. Né? Porque aí sim, casa com o que o estudante, olha, eu falei lá que ia cobrar essa habilidade. Aqui na prova, olha, está falando dessa habilidade. Né? Tarefa e suas exigências são conhecidas antes da situação da avaliação, como eu disse, colaboração entre pares, né? Isso é importante. A correção tem que ter em conta as estratégias cognitivas, metacognitivas utilizadas. Então, não só a questão do domínio de conhecimento, mas a questão de construção desse conhecimento. Então, às vezes, o estudante não conseguiu acertar lá o resultado final lá do cálculo estequiométrico, porque às vezes ele errou lá na calculadora, mas aí ele utilizou um raciocínio, e a forma com que ele raciocinou
É uma forma coerente, é uma forma correta, ele errou um número. E aí, eu vou invalidar a questão e a construção que esse estudante teve, né? Então, eu preciso pensar nesses aspectos metacognitivos, né? Na questão da construção do conhecimento e não um resultado final lá que ele é, utilizou, né, como resposta, né? Os critérios de correção determinados fazendo referências às exigências cognitivas das competências visadas, né? Então, eu visei algumas competências e estão claras essas competências, né? Então, esses critérios, eles estão também coerentes, né? Então, tem que haver coerência com isso. A autoavaliação faz parte da avaliação. Então, não é só simplesmente ministrar a avaliação. É juntar os meninos e fazer autoavaliação de todo esse processo. Porque a autoavaliação, ela produz crescimento. E aí, quando a gente pensa em todo esse contexto, né, a gente tem que pensar no feedback, né? Eu tenho que dar um feedback ao estudante, né? É corrigindo, passei uma atividade avaliativa, agora nós vamos utilizar um simulado. Então é importante que discuta esse simulado, né? Que, não sei, grave um vídeo, ou enfim, faça um documento mostrando a resposta correta, por que a resposta é correta. Eu não sei se vocês se lembram lá das listas, né, que são fornecidas pela secretaria, onde você tem lista do estudante e lista do professor. E lá na lista do professor, ela é comentada, né? Se caso o professor tem dificuldade, alguma coisa, enfim, ele consulta essa lista e ali ele tem os procedimentos, né? Então já vem explicadinho. Então, por que não fazer isso com o estudante? Dar uma devolutiva para ele e mostrando qual seria o caminho correto para, a partir daí, ele ter esses ajustes, né? A regulação, né, desse processo, então regular o processo, né, ter esse controle disso, autoavaliação, como eu já disse, importante, autorregulação e metacognição. Saber então como está sendo a construção desse conhecimento. E quando a gente pensa nisso tudo, então, nós temos uma engrenagem. Então, eu posso pensar no motor lá de um carro. Então, se no motor do carro quebrou uma pecinha, né, ele não vai funcionar. Então, tem que estar tudo, né, tudo funcionando bem. Então, eu preciso saber dos processos cognitivos, metacognitivos que estão sendo utilizados, ou seja, que processos, onde eu quero chegar com esse estudante, né? Como está sendo a construção desse conhecimento por parte dele, né? Os estilos de aprendizagem, que estilo eu estou utilizando ali, né, de aprendizagem? A tipologia dos conteúdos, e aí? Que tipo de conteúdo eu estou ministrando? Como é? Só texto? Eu estou variando? Eu uso chat, eu uso outras coisas? E aí isso cai lá nos instrumentos avaliativos que eu vou usar. Então, se eu não tenho coerência nesses processos, a engrenagem não anda. E aí, quando eu penso em instrumento avaliativo, aqui eu coloquei uma listazinha de sugestão para vocês, né? Então, quando eu penso em avaliação, olha só a quantidade de coisas que eu tenho. Eu não tenho só a atividades escritas, não. A questão da autoavaliação, é a análise de textos. O conselho de classe pode ser também uma forma, é um instrumento avaliativo. A partir do conselho de classe, eu posso, pela análise dos estudantes, atribuir uma nota a ele, né? Principalmente nesse período que a gente tem aí frequência dos estudantes, participação, né? Enfim, cada professor é responsável por uma turma. Eu posso fazer no conselho determinar uma nota. É a construção de esquemas, mapas mentais, maquete, ele pode construir uma maquete, tirar foto, mandar para você. São os debates, né? Então, debates assim são muito importantes. Eu, por exemplo, eu vou ministrar uma aula de sociologia, filosofia. Nossa, construir um debate assim bacana, sabe? A questão, por exemplo, dos cuidados aí com Covid, isso gera um debate, e aí a partir daí você pode avaliar a participação do estudante. É uma dramatização, é entrevista, exercício, experimentação, né? E aí, cuidado, né, quando a gente fala em experimentação, em coisas que não vão produzir perigo em casa, né? Pesquisa, é o portfólio, né, que no nosso caso é um dos instrumentos, produção de álbuns, desenhos,
prova escrita objetiva, é um seminário online, é uma roda de conversa. Então, assim, gente, tem infinitas possibilidades. A gente não pode simplesmente ficar fechadinho lá no nosso quadradinho e pensar: a minha avaliação é essa, a minha avaliação é só essa lista, a minha avaliação é menino ficar copiando texto, né? Então, olha só, tem um monte de possibilidades aí que são colocadas, ok? E uma das coisas, quando lá no caso do ensino médio, a gente tem que pensar nos eixos cognitivos do Enem, isso tem que estar em foco, né? E aí nós temos lá, né, 5 eixos, né, que tem que estar presente nos instrumentos avaliativos, que isso também vai ajudar o estudante no amadurecimento e até no preparo dele para o Enem. Então, é domínio de linguagem, compreender os fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas, né? Então, esses eixos aí têm que perpassar todos os componentes curriculares, né? Uma das coisas também, quando se espera do estudante, né, de acordo aí com o Nilson José Machado, é o seguinte: esse estudante, então, ele precisa dominar algumas competências. Então, não é só decorar, ir lá numa avaliação e colocar aquilo, né, no papel, esvaziar a mente, né, e pronto, acabou, não. Né? Eu preciso, então, que ele domine algumas competências que elas são úteis para o futuro dele, para o campo de trabalho, né, para o que ele vai fazer no futuro, que é o seguinte, né, ele precisa saber contextualizar, ele precisa compreender, né? Então, a primeira coisa, compreender o que ele está fazendo, é compreender um texto, é compreender, isso ajuda na leitura de mundo, tomar decisões, extrapolar, né? Então, quando eu pego, por exemplo, e penso lá no material da Seduc, aquele material pode servir de extrapolação. Quando eu penso nas listas weekend, na terceira série, por exemplo, aquilo ele vai extrapolar aquilo que você trabalhou. Expressão, saber se expressar das mais variadas maneiras, argumentar, contextualizar. Então, é esperado do estudante essas competências. Então, se na minha elaboração das minhas aulas, né, no meu caminhar pedagógico, ao final do processo, eu consiga fazer, né, promover ao estudante o domínio de todas essas competências, eu posso dizer que o meu trabalho foi bacana, eu atingi meus objetivos ali propostos. Se por acaso eu, em algum momento desses, está falhando alguma coisa, então é momento de repensar minha prática e direcionar o processo, né? No caso de vocês promoverem essa reflexão, diálogo reflexivo, e a partir daí, então, dar sugestões e direcionamentos. Aqui, né, só pensando em termos de tempo. Então, nós tivemos lá o primeiro ciclo, né? Então, agora a gente não tem mais, né, bimestralizações. Nós não temos mais primeiro, segundo, terceiro bimestre. Lá no caso do fundamental, a gente tinha os cortes temporais, né? Então, agora a gente passa a falar de ciclo. Então, tinha o primeiro ciclo, que foi presencial, né? Que foi até lá por volta do dia 15, né, de março, por aí. A gente começou o REAMP, né? Esse período aí de aulas não presenciais. Esse período de aulas não presenciais, ele foi em agosto e agora a gente continua com ele. Só que a ideia, nesse momento, é nivelamento. Nivelar no sentido de quê? De voltar lá no REAMP, ver quais são as habilidades, competências que o estudante não domina, né? Ou que não ficou muito claro, e reforçá-las agora. E depois, no segundo semestre, né, a partir de setembro, nós temos o terceiro ciclo, que vai corresponder, né, às habilidades, competências e objetivos de conhecimento de terceiro e quarto bimestres. Então, por isso, nesse momento, eu não vou começar conteúdo de terceiro e quarto bimestre. Eu vou fechar um processo, ok? E como pensar nesses processos avaliativos, né? Então, sugestões. Uma nota, né, que a gente pode pensar é no período antes do recesso. Então, nesse período antes do recesso, ele precisa ser valorizado. Valorizado como? As atividades envolvidas pelos estudantes, a frequência deles, as listas realizadas, as rodas de conversa,
participação das atividades trabalhadas. Então, tudo isso o professor tem como fechar uma nota. Então, lá naquele período antes, eu fecho uma nota. Posso fechar em conjunto, ou cada componente curricular fecha o seu, aí fica a critério da escola e da orientação de vocês. Vocês conhecem melhor que eu, né? Quem são os professores de vocês. Mas a gente precisa pensar no que foi construído e essa construção, então, gerar uma nota. E aí nós temos a segunda nota. E essa nota, né, não é uma nota assim opcional, eu vou fazer. Não, isso é uma orientação da rede, que é o portfólio. Esse portfólio, ele só abrange o mês de agosto, pessoal. Então, aquilo que ficou para trás não entra no portfólio, tá? É esse momento agora. Por isso que lá na minha web que eu fiz, que depois os slides chegaram até vocês, falando sobre o portfólio, que eu não vou repetir aquilo porque você já tem os slides, né? O que acontece é o seguinte, é nesse período de agosto que iríamos começar. E aí eu tenho escolas onde cada professor ele elabora a sua atividade, né? E aí aplica essa atividade, ele seleciona uma atividade para o portfólio. Eu tenho escolas onde grupo de professores por área de conhecimento elabora essa atividade e passa para o estudante. E aí é importante sempre ter um consenso entre vocês, né? De quantas atividades vão entrar nesse portfólio. E esse portfólio ele pode ser virtual, o menino pode fazer uma pastinha tal e colocar essas atividades ali, depois postar para vocês. Ele pode ser físico no caderno, eu posso pegar uma parte lá do caderno, como eu já disse anteriormente, e ali colocar essas atividades separadas. Ele pode fazer em folhas também, né? E aí eu coloco aqui, com exceção do CEPIS, que já trabalhava com essa metodologia antes, né? O CEPIS começou bem antes da gente, né? Das demais escolas, das demais modalidades. Então, olha só, é mês de agosto, tá? Então, é uma forma física, é parte da nota, né? A ideia é uma forma física e autoavaliação, né? Então, tem que ter esse processo de autoavaliação, que é o complemento da nota. E aí vocês podem atribuir porcentagem. Olha, 20% é autoavaliação, 80% são as atividades. Ah, eu passei 10 atividades, aí você pode colocar se é 80%, então cada atividade vale 0,8. Então, se o menino entregou a metade, né, então ele tem 4 pontos. E assim a gente pode estabelecer critérios para isso, né? Porque não temos tempo hábil para os professores pegar todas as atividades de todo mundo e sair corrigindo tudo, né? A gente tem que ter noção também disso. Eu posso fazer uma ou outra atividade, mas tudo e ainda compartilhar é complicado, tá? E esse portfólio, o nome diz, o portfólio, ou seja, uma nota única. É igual, por exemplo, eu vou desenvolver um projeto lá na escola. Esse projeto gerou uma nota. Essa nota vai para todos os componentes curriculares. Eu tenho um simulado lá com todas as disciplinas. Esse simulado, a nota é para todas as disciplinas, os componentes curriculares. Aqui também o portfólio é uma nota para todo mundo, tá? Daí é importante, né, que ele é um instrumento, né? E então, se ele é um instrumento único, é só uma nota. E aí essa atividade, então, pode ser realizada por cada componente curricular, pode ser realizada por área de conhecimento, que é o mais indicado, né? E aí eu tenho que pensar na quantidade versus tempo. Quantidade que eu tenho de atividades e o tempo que eu tenho gasto para que isso ocorra, né? E aí, como eu vou avaliar, Luiz Carlos, essa atividade e o Covid e não sei o quê, e vai gerar vários argumentos e várias coisas. Eu, por exemplo, eu estava com Covid. Eu não sei exatamente como eu peguei esse Covid. Eu posso ter pegado o Covid, por exemplo, quando eu fui no mercado. Eu fui no mercado e aí eu fui escolher uma verdura, uma fruta, e ali as pessoas vão apalpando, beleza, eu cheguei em casa, lavei tudo direitinho e tal, mas eu posso apalpar uma verdura ou algo assim, e aí apalpo aquela verdura, apalpo aquela fruta, alguém pegou lá e suou. Então, opa, o vírus já passou ali para minha mão. Aí, de repente, eu vou ajustar minha máscara. E o que eu vejo é um monte de gente que pega a máscara e vem aqui no meio, aqui, olha, e mexe. Aí veio no meio, opa, já entrou na via respiratória. Coçou o olho, opa, já se contaminou. E aí? A gente deixa de fazer compra? Não deixa. Eu vou lá numa farmácia, vou lá comprar um medicamento. A quantidade de mãos que pegou ali.
E outra coisa, quando eu comecei a ter os sintomas do Covid, né, depois que eu fui ver que era Covid, enfim, eu não sabia que eu estava de Covid, para mim era uma gripe que eu estava tendo por mudança do tempo. Isso significa que eu fui em lugares lá. Claro que eu estava com máscara. Eu fui em lugares onde aferiram a minha temperatura e não deu nada. Eu entrei numa boa. Sabe por quê? Porque a febre, às vezes, ela não fica o tempo todo. A gente ainda não sabe, né? Não tem como você falar, é isso, isso e isso. Cada pessoa age de uma maneira diferente. Eu agi de maneiras assim, totalmente diferentes, né? Eu tive praticamente todos os sintomas da Covid. Outras pessoas já não teve nada, foi assintomático, né? Então, quando eu penso nessa atividade, eu posso recolher a atividade, esperar, né? O que grande parte dos especialistas dizem em 72 horas, lá nas orientações diz até 5 dias. Então, recolhe nessa semana, marca um dia nessa semana, para esse menino deixar essa atividade na escola. Fica lá paradinho a atividade. O vírus vai morrer, certo? E aí, depois, eu coleto essa atividade. E aí, você, coordenador, né, pode, por exemplo, montar uma estratégia de, sei lá, eu não posso ter, aí é claro que é uma negociação que você faz com o professor, né? Eu posso negociar, eu tenho escola, por exemplo, que o professor diz, eu não vejo problema nenhum em ir na escola corrigir essa atividade, não. Eu vou na escola, corrijo numa boa, não tem problema. Desde que a escola lá forneça luva, gente. Se a pessoa tiver de luva, tiver de máscara, né? Tiver o visor também com visorzinho, ela folhear ali a atividade, isso não vai trazer o Covid, fora que já esperou 72 horas. É mais uma forma, né, de profilaxia, de cuidado que a gente tem. Usa o álcool gel, passa álcool no braço, tal, sabe? E tem esse procedimento e corrige a atividade. Ah, eu quero levar para casa. Combina com o professor, ele leva para casa e corrige. Ah, na escola. A escola tem várias salas. Dá para cada professor ficar numa sala. Eu não posso ter aglomeração de pessoas, mas se cada um tiver num espaço ali diferente, né? Passa um álcool em gel onde eu tô, tal. Tá tudo limpinho porque os funcionários administrativos voltaram, né? E já estão trabalhando. Não tem perigo algum quanto a isso. Né? E aí a gente pode pensar em cada professor ficar responsável por uma turma. Então o professor ficou responsável, eu sou responsável pelo sétimo A. O que que eu vou fazer então? Eu vou pegar os portfólios, aí vocês estabelecem critérios de correção, né? Ah, é pela quantidade de atividades. Ele vai ver se todas as atividades foram feitas, se ficou faltando alguma. Ah, cada atividade foi feita pela metade, então a gente considera meia atividade. As atividades tá toda feita, então é uma atividade. Ah, vamos considerar 10 atividades, é 80%, então cada uma 0,8. E aí o professor vai aferindo isso, vai passando, opa, fez a metade, então 4 pontos, e vai atribuindo essas notas, né? Eu posso pedir para os alunos mandar foto. Tem gente que prefere assim. Eu posso fazer uma web onde os estudantes vai mostrando as atividades, vai passando ali e ali eu vou anotando. Isso também pode ser possível, né? E aí cada professor fica responsável pela sala, né? Então a gente tem que pensar que a avaliação ela tem um caráter mais qualitativo que quantitativo, a não ser que cada professor faça um gabarito e corrija tudo. E aí se eu fizer um gabarito e aí passar para os demais e ir corrigindo atividade por atividade, aí, né? Pode ser feito? Pode, mas eu tenho que lembrar da questão do tempo, gestão de tempo. A gente tem que ter tempo hábil para fazer esses fechamentos, né? Uma sugestão, né, como eu disse, observar a quantidade de atividade pronta pelos estudantes, se realizou totalmente ou parcialmente, e criar um critério, né, devidamente documentado. Uma outra coisa aqui é a questão da autoavaliação, que faz parte do processo. Eu posso pensar naquela ficha sugestiva, ou vocês podem criar uma ficha. Aquele menino que pega atividade na escola, entrega essa ficha, ele faz autoavaliação e te entrega. Aqueles online, vocês podem propor, por exemplo, cada professor de uma turma, propor uma web com eles e fazer autoavaliação. Eles se autoavaliarem em relação ao portfólio e você vai anotando e passa para os demais professores, tá? Então, eu posso fazer isso tanto online como um instrumento que o menino vai, leva para casa, preenche e traz de volta, tá? Lembrando que a entrega dessas atividades para os estudantes faz um cronograma para não criar aglomeração. Faz um cronograma por série, por grupo de alunos. Esse aluno só entrega e tchau. Né? Nem precisa entrar na escola nem nada. Entrega lá na secretaria da escola. Pode haver outras possibilidades de avaliação?
né? Então, todas as listadas lá, né, a avaliação são válidas. O registro do professor é de suma importância. Então, se eu fiz uma forma de avaliar, eu escolhi, eu preciso ter um registro disso, de como eu avaliei, até mesmo para dar um retorno para o estudante. Porque se o estudante não conseguiu atingir a nota, o objetivo, ele precisa ter um retorno disso. Ou o estudante fez tudo, todas as atividades, de repente ele ficou com 8, por que esse 8? Já que ele participou de tudo, o que aconteceu nesse processo? Então tem que ter registro, né? O estudante tem que ter um retorno do resultado obtido, bem como propor momentos de reflexão, né? Os momentos de feedback ele precisa acontecer. A diagnóstica da SEDUC. Luiz Carlos, cadê essa diagnóstica, né? Que já perguntaram na web de diretores. Não vai haver nesse ciclo essa avaliação. A gente não tem tempo, não foi finalizado, tinha que ir para a gráfica e ainda tinha a questão das listas que estavam sendo impressas para mandar para vocês, tá? Então, não tem... não vai ter nesse ciclo, vai ter depois ainda a diagnóstica, vai. Então, não precisam contar com essa diagnóstica para compor a nota de vocês. Daí, a escola pode providenciar uma avaliação diagnóstica ou formativa para esse processo, tá? Então, a escola pode fazer isso, ok? Tem escola que já até organizou nessa semana, por área de conhecimento, fazer essa avaliação diagnóstica. E aí ela compõe também a nota do estudante. Ainda em relação ao portfólio, autoavaliação, como eu disse, deve acontecer como? Então, posso pedir para entregar por e-mail a ficha, né? Uma foto pelo WhatsApp, fisicamente na escola, ou ainda realizar uma roda de conversa com os estudantes, realizando a autoavaliação do portfólio, né? E voltando, né, cada professor fica responsável por uma turma, socializa com os demais colegas, faz uma reunião entre vocês e socializa. Ou cada professor tira foto ali, né, das notas e compartilha no grupo de vocês, né? E aí todo mundo tem aquela nota e lança lá no SIAP. Ok? Aí, olha só, lá algumas orientações que eu peguei aqui, recorte do Conselho Estadual de Educação, né? Resolução número 15. Então, no artigo 5º diz: determinar que os resultados das atividades avaliativas sejam registrados formalmente nos documentos escolares dos alunos, de acordo com as metodologias e critérios adotados pelas instituições educacionais. Então, vocês combinaram com os professores uma forma de fechamento do bimestre, que isso seja feito uma ata, que isso seja registrado, documentado, como vocês estão avaliando esse processo. Esse conselho orienta que as avaliações da educação básica, inclusive referência à educação profissional, enfim, tenham um caráter de diagnóstico, né? Então, para analisar o desenvolvimento dos alunos durante o REAMP, né? Então, eu preciso ter esse diagnóstico e subsidiar o planejamento das intervenções e atividades propostas, que ele seja formativo e contínuo, inclusive no PPP de vocês sempre fala sobre avaliação formativa e contínua. Se está lá, então tem que estar na prática, né? Para ajustar, né, esse planejamento das atividades. Isso aqui vale lá para o próximo ciclo, né? Isso é para o ano todo. E ele tem que ser qualitativo e quantitativo, né? A qualidade, aí o que o menino está construindo, né? E o quantitativo, o como, quando eu penso numa atividade avaliativa, por exemplo, alguém vai fazer um simulado, eu tenho como quantificar as listas de exercícios. Tinha 10 listas de exercícios, ele fez 6, enfim, para avaliar habilidades e competências adquiridas com previsão de registros de notas e ou conceitos ancorados nos modelos de avaliação supracitadas, tá? E aí é importante que, se eu não consigo corrigir atividade por atividade para entregar para esse menino, mas que eu faça essa correção e disponibilize para que ele possa, a partir daí, conferir seus resultados e, a partir daí, o menino se autoavaliar e ter um feedback desse processo, tá? Os instrumentos avaliativos para subsidiar, então, espaço em salas virtuais para avaliação de aprendizagem, redes sociais, drive-thru, né? Então tem muita gente que está disponibilizando atividades em uma farmácia, em um açougue, enfim, lugar onde tem mais acesso das pessoas, ou na própria escola agora, né? Transporte escolar como alternativa de entrega e recebimento de atividade. A CREA está fazendo isso, as atividades impressas a gente manda,
né, para vocês. Inclusive, se vocês puderem, por exemplo, o diretor vai lá na CRE, tem atividade dessa semana, ele pode ir lá, pode retirar esse bloco de atividades lá, né? Logo, porque a gente tem, assim, muitas escolas para fazer essa entrega, então fica complicado, né? Criação por parte do aluno de produtos e materiais vinculados a conteúdos estudados, né? Histórias em quadrinhos, mapas mentais, folders, como eu falei antes, apresentações virtuais, o estudante pode fazer isso, né? Questionários de autoavaliação, fóruns de discussão, avaliações diagnósticas aplicadas com periodicidade pré-definidas, avaliação oral, né? Dá para fazer síncrona, online, de forma individual ou em pequenos grupos de alunos. E aí, algumas considerações, né? Então, primeiro, seguir as orientações e instruções do seu tutor. Então, o tutor passou orientação, aquelas orientações é para serem seguidas, pessoal. Tem coisas que são sugestões para que seu trabalho ele fique potencializado, ok? Tem outras que não, tem que fazer mesmo, tá? Ter clareza no processo e deixar claro aos professores essa clareza, né? Acompanhar todas as orientações, acompanhar os e-mails, as coisas que a gente passa. Tem gente que não lê e-mail, aí depois tem uma demanda, aí fala que está em cima da hora. Está em cima da hora porque não leu as orientações anteriormente. Participar das webs informativas é importante para você estar por dentro de tudo que está acontecendo e poder dar suporte e orientar seu professor. Ficar atento às ações do plano de ação, né? De modo que elas sejam executadas, aí se for o caso, reformular para atender a esse período que está aí, né? Eu tenho escola, por exemplo, que tem PFC. Chegou a parcela da PFC, a segunda parcela. E uma parte dela, por exemplo, é destinada, né? Grande parte das escolas colocou para formação. E daí, nesse período, tá, o que eu preciso realmente de formação para o professor? Eu preciso pensar nessas coisas, certo? E às vezes eu coloquei alguma ação ali que ela não cabe nesse momento, eu preciso reajustar. Então senta com o conselho, né, chama o conselho escolar e a partir dali pode ser feitos os ajustes. Então, participar das webs, entregar demandas no tempo previsto, né? Então, tem tempo, a gente é cobrado também. E Goiânia, como é a maior CRE, uma escola que deixa de entregar uma tarefa, compromete todo mundo, que às vezes não adianta. É igual, por exemplo, numeração de tênis. Aí você, vou mandar depois. Só que é o seguinte, às vezes todas as escolas mandou e a sua não mandou, e você compromete o trabalho de todo mundo, inclusive daquele que entregou no tempo certo. Então, se a gente pensar em algo de rede, então minhas ações têm que ser na rede, tá? Estar atento aos e-mails enviados pelos tutores, né? Aquelas sugestões que eles dão, que postam nos grupos de vocês. Lançamento de frequência no CIAP, bem como dos instrumentos avaliativos. O CIAP está livre, tá, pessoal? E aí os professores podem lançar a frequência tranquilo. Lembrando que frequência é aquele fluxo, a secretaria lança, o professor vai lá, e dentro daquela frequência, é claro que a secretaria não tem um controle do que vocês estão fazendo. Então, os alunos que são frequentes, né, ou mais ou menos frequentes, ela vai lançar presença para todo mundo. Aí cabe orientar o professor, olha, esse estudante, ele faltou esses dias, então colocar a falta, tá? Então não é só o professor passar ali, não. Ele já pega no dia e já vai lançando as faltas ali, tá? Deixando o CIAP, mantendo o CIAP bem atualizadinho. Cuidado para não deixar professor, por exemplo, eu não dou orientação agora para o professor, vou deixar depois. Aí depois acumula e o professor vai ficar revoltado com um monte de coisa que ele tem que fazer. Então, a partir do momento, fechei a avaliação lá do período antes do período antes do recesso. Tenho essa nota, então eu já crio uma coluna e já lanço essa nota. À medida que vocês forem fechando nota de portfólio e tal, já vai socializando, o professor já vai fechando, tá? Lembrando que em setembro começa então outro ciclo, mas não significa que você tem que correr, né, todo mundo igual louco, porque a gente só tem essa semana, e fechar de qualquer jeito. Não é isso, tá? Da mesma forma que eu negociei com o pessoal da secretaria para que vocês fechassem nota de primeiro bimestre agora, que foi cobrado antes, a gente vai dar um tempinho lá de setembro para que vocês façam esse fechamento com tranquilidade, tá? Então, assim, avaliar o aluno, criar processo avaliativo, você vai fechar agora no final de agosto. Aí o lançamento, você pode pensar no professor, sei lá, dá uma semana de prazo para ele.
tá? Porque vocês precisam desses dados, até mesmo para comparar com o primeiro ciclo, porque só são 3 ciclos, e ver as situações dos estudantes, né, que estão aí problemáticas para a gente tentar, né, ver como fazer o resgate desses estudantes. Então, nós vamos trabalhar 3 ciclos, como eu disse para vocês. O segundo termina no final de agosto, o terceiro vai de setembro a 18 de dezembro, tá? Então, ficar atento a isso. No caso das eletivas, tá? As escolas regulares vão continuar com as mesmas turmas, então vocês não vão trocar eletiva. Tinha aquelas eletivas, aqueles professores da modulação, continua a mesma coisa até o final do ano, tá? Várias escolas que têm a disciplina de empreendedorismo, eu fiz uma pesquisa com os tutores, me passaram lá os nomes, elas foram selecionadas para participar de um curso, que é o Estudante Professor de 5 Encontros, sobre empreendedorismo, gente. E é bacana, depois eu vou socializar com vocês essa pauta, tá? Do curso. E aí vai ajudar o professor, até mesmo depois, se ele continuar no ano que vem com a disciplina, como ele vai conduzir, né? E potencializar o trabalho dele. Nós vamos tentar fazer isso com outras eletivas também, tá? Para dar um suporte para o professor, já que no nosso, né, currículo, né, na nossa matriz curricular, ela já consta essas eletivas, então elas não vão sair. O que a gente precisa é aprender e aperfeiçoar cada vez mais. No tempo integral, né? Então, realizar a análise do plano da eletiva juntamente com o tutor. Então, quem não teve ainda devolutiva, não teve acompanhamento, né, das meninas do tempo integral, já sabe, tá? O plano de eletiva não é só do tutor. Eu passo para o tutor valida. Não, é os dois juntos, tá? E aí, aqueles pontos de atenção, passar para o professor conferir. Então, ter cuidado, sabe? Orientar o professor no cuidado na escrita. Tem escritas mal feitas, erros de português. Isso é feio, porque isso tá, outras pessoas estão vendo, sabe? Então, eu tenho que ter o cuidado com a linguagem, a clareza no processo, né? As coisas têm que estar conectadas. Então, eu não posso pensar no objetivo e, de repente, minha prática não tem nada a ver com o que está ali. Eu tenho que ter uma sequência lógica de todo o processo, né? Por quê? Porque se eu faço um bom projeto de eletiva, vai ficar fácil para eu elaborar essas aulas e conduzir. Eu não vou me perder no processo. Aí eu não vou ter, por exemplo, pessoas que estão, que eu fiquei já sabendo, que colocou o menino numa eletiva a fazer fuxico. Ou pegar e passar uma atividade lá para o aluno perguntando como ele está no Covid, como está a família tal, sendo que o tema da eletiva não tem nada a ver com isso. Tá? Então a gente precisa ter cuidado com a coerência das coisas, né? Se eu propus uma eletiva e essa eletiva, sei lá, é sobre plantas, então eu vou ter que pensar em ações voltadas para o tema da eletiva, de modo, é claro, a fortalecer, né, o núcleo comum. Fortalecer o núcleo comum não significa trabalhar o núcleo comum, não. É fortalecer as habilidades do núcleo comum. Então, eu tenho habilidades ali que eu posso trabalhar dentro da eletiva, né? Cuidado com a questão da tutoria. Várias webs que a gente teve, as pessoas nem sabiam, assim, a tutoria como é. E nesse momento, gente, no CEPI é importante a presença do tutor, o professor tutor. Esse professor tutor que vai trazer esse aluno, que vai conversar, que vai motivar esse estudante a ele continuar no processo, né? Porque já é difícil. Aluno permanecer em tempo integral. Então, se ele não se sentir acolhido, fica difícil. E se ele escolheu lá o professor como tutor, é porque ele tem confiança e abertura nesse professor. Então, o professor tem que cuidar dele, tá? Cuidar no sentido de dar orientação, né? Sugere o professor criar um grupo lá com seus tutorandos e nesse grupo ir conversando. E aí, pessoal, como estão as atividades? Vamos fazer atividades, sabe? Mandar mensagens motivadoras, acompanhar esses meninos, de fato, sabe? Ah, tá tendo dificuldade, levar essa dificuldade lá para o componente curricular, sabe? E assim a gente vai crescendo. Reunião de formações gerenciais, né? Então, aquelas reuniões de formação, elas têm que acontecer, tá? Não é porque cada um está na sua casa, não tem, porque elas que alinham, é a reunião lá com o grupo de gestor central, é a reunião do coordenador pedagógico com os demais coordenadores de área, é a reunião do coordenador de área com o professor para alinhar essas coisas. É importantíssimo isso acontecer, porque isso faz parte da filosofia do tempo integral. Então eu não posso desvirtuar essas coisas. O que eu preciso fazer
é ajustar a minha nova realidade. Eu tenho uma nova realidade, eu vou fazer ajuste. Ajuste não é mudar a rotina, não. É fazer com que essa rotina ela tenha um novo formato de modo a atender esse período, certo? Alinhar essas ações, elas têm que estar todas alinhadas e alinhadas com os objetivos propostos. Participação das webs promovidas, inclusive tempo integral, né? Toda semana tem web que são importantíssimas, né? Ali são passadas informações assim essenciais. Não deixem de participar. No caso do ensino especial, né, e coordenador pedagógico, acompanhar a flexibilização das atividades aos estudantes, com base nas limitações. Então, se eu passei 4 atividades para o menino, cada componente ali, eu tenho que pensar que ele não vai conseguir fazer tudo isso como um outro estudante. Então, eu tenho que ter um olhar diferente e mostrar para esse professor essa questão do olhar diferente, tá? O professor de apoio, o profissional, né, de apoio, agora não é professor, é um profissional de apoio que acompanha, ele está ali para motivar o aluno, ajudar o aluno nesse sentido, tá? E quem avalia, ele dá um parecer dessas atividades, mas a avaliação final é do professor, tá? Seguir as orientações enviadas pela mediadora da inclusão. Então, a Núbia, ela tem um grupo onde ela passa essas informações para os professores de apoio e professores de AEE, né? Então, assim, sempre tem essas orientações, vão ser passadas para vocês também, porque ela fala com os tutores, né? E aí é importante que vocês tenham conhecimento de tudo que acontece no ensino especial para que vocês possam orientar os professores, porque vocês são coordenadores de todos os professores. Não é o professor de AE que é coordenador do professor de apoio, não. Você é coordenador ou coordenadora do professor de AE e do professor de apoio também, tá? Tem o relatório dos estudantes, então eles fazem esses relatórios. A gente precisa desses relatórios analíticos, até para o conselho de classe avaliar esses estudantes, né? No caso das escolas militares, seguir as orientações vindas da Superintendência de Segurança Escolar. Então, vieram orientações específicas para vocês, né, que vocês sabem, sigam aquelas orientações. Só que, assim, a gente precisa manter um contato também com a CRE, tá? Vocês têm as orientações, mas a CRE também tem algumas orientações que precisam ser seguidas porque é de rede, tá? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Cuidado com excesso e ausência de atividades. Então, no primeiro semestre, nós tivemos muita reclamação de escolas militares em relação ao excesso de atividades. Era muita atividade sem explicação. Então, o menino fazia. Não tinha uma videoaula, não tinha uma web, não tinha nada. E parece que agora tem mudado, né? Tem melhorado bastante, graças a Deus. Que continue assim, tá? Gravando essas aulas, tendo essa interação com o aluno. Tem a plataforma do GR8, é bacana aquilo, mas não é a única forma de fazer isso, né? Eu tenho outras possibilidades, então eu preciso trazer esse estudante, ele precisa se sentir acolhido. Eu preciso desse contato do professor com o estudante, né? E tudo que eu falei da questão do excesso de atividade e tal tem que ser visto sim, tá? Maior comunicação com a CRE, a gente pede, né, que a gente afine mais as nossas falas e a diversificação das aulas, como eu disse anteriormente, tá? E para terminar, então, terminando, qualquer dúvida que vocês tiverem, procure o tutor de vocês, tá? Que ele vai, então, passar essas dúvidas ou resolvê-las, ou, enfim, passar para mim, a gente busca juntos, né, construir. Agradeço a vocês, tá? Todos pela atenção e presença na nossa reunião pedagógica. Valeu muito, tá, pessoal? E lembrando que depois desse processo eu vou fazer rodas de conversa com vocês. Aí não vai ser mais gravação, tá? Eu estou fazendo gravação porque senão eu teria de fazer 10 reuniões e eu ainda não tenho fôlego, eu ainda não tenho como fazer um monte de reunião em seguida. Eu ainda estou em processo de recuperação, eu ainda estou sofrendo aí, curando, quer dizer, da pneumonia. Eu talvez tenha alguma coisa aí, enfim, no coração, enfim, né? Coisas da vida, né? Consequências, né, da Covid, mas vida que segue, e aí eu sempre estou aí orando por todos vocês, pela saúde de familiares, de todo mundo, né? Estamos juntos, precisou de mim, eu estou aqui. O que eu puder fazer para ajudar no trabalho de vocês, podem contar comigo, pode contar com o tutor de vocês, pode contar com o núcleo pedagógico da CRE, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.